Pela ordem, vereador Simão Pedro, convoca o vice-presidente a assumir a mesa. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, amigos de Piracuruca, meu boa noite. Eu venho a esta tribuna ler o manifesto de repúdio. Já está se tornando uma triste tradição em nossa cidade. A cada 2 anos vem o deputado Robert Rios fazer uso do palanque eleitoral para falar de tudo, menos de política, menos de proposta para a nossa cidade e nosso estado. A cada 2 anos o deputado Robert Rios sobe ao palanque com o seu único intuito de achincalhar a honra de Dr. Raimundo Alves e sua família. É sempre o mesmo palavreado chulo e inconsequente, as mesmas expressões carregadas de ódios e vazias de conteúdo, uma torrente de bravatas que rebaixam a sua pessoa, deputado. Mas tem sido assim, a cada 2 anos, ele vem à nossa cidade para ofender a família e as pessoas de boa índole de nossa cidade, que ele diz que ama tanto. No comício da última sexta-feira no bairro Guarani, foi perceptível que mesmo os seus partidários ficaram surpresos e horrorizados com espetáculos de ofensas, expressões de baixo calão, ameaças veladas e até pragas que o Dr. Robert Rios distribuiu em abundância contra a pessoa de Dr. Raimundo. A troco de que isso, deputado? Em que século o senhor vive? Que tipo de política é essa? Isso é exemplo de homem público, deputado. O senhor, quando sobe ao palanque eleitoral, confunde um com um ringue, de onde destila da forma mais rasteira possível seu descontentamento e o seu ódio gratuito sobre a população que ali está, ali reunida, constrangendo a todos. Deputado, para cada um que ele aplaude, tem 10 cidadãos de bem que ficam horrorizados com a sua atitude, que nem de longe corresponde ao de um homem público, um homem com sua formação intelectual e berço familiar. É a sua família que o senhor ofende e envergonha, senhor deputado. Toda a família piracuruquense se ofende com sua conduta que está em desacordo com a de um homem público. É ano eleitoral, deputado. É hora de prestar conta dos serviços realizados e apresentar novas propostas para a população. É para isso que servem os comícios. É para isso que os eleitores, pessoas de bem, saem de suas casas e se dirigem aos logradouros públicos. Já chega de baixaria, deputado. Ninguém mais já passou a graça. Sua atitude agora soa como ridícula, muito diferente do sorridente candidato que aparece estampado nas ruas. É muito mais distante ainda do tema, a ética a serviço do Piauí que o senhor escolheu. O senhor, com as suas atitudes, mostra que não tem a menor ideia do que seja ética. Peça desculpa a Piracuruca, mude seu discurso. Piracuruca, 25 de agosto de 2014. Simão Pedro Alves de Melo, Alcides Cardoso de Araújo, Francisco de Assis da Silva Melo, Francisco Eudes Gomes da Silva, Manuel Escócio de Brito Filho, Maria Torquata de Sampaio Cerqueira Brito. Eu queria dizer, senhores vereadores, que pedi aos colegas vereadores que assinaram este manifesto de repúdio que me deixasse ler. Eu escolhi, pedi para ler, porque minha família também foi vítima deste deputado. Lembro-me que na última eleição de deputado, meu pai, José de Lima Melo,
fez a opção de não votar neste deputado. Imediatamente ele foi à Rádio Sete Cidade, em uma entrevista, e disse que o senhor Zé Lima era um velho venal, era um velho asqueroso, que se vendia em toda eleição, e que era um homem que estava com o pé na cova e ainda não tinha tido vergonha e se vendia em toda eleição. Isso me marcou. Isso me marcou. E até hoje eu me sinto indignado pelas palavras ditas por ele naquela emissora de rádio. Só quero encerrar dizendo que o homem público que defende a família e compartilha com esse tipo de discurso também merece o repúdio da sociedade. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria usar os 5 minutos da liderança nesse momento para comunicação de caráter inadiável. Senhor presidente, colegas vereadores, estou aqui nesta casa não para justificar a atitude de quem quer que seja, nem que seja maior de idade, mas, ao mesmo tempo que comungo dos ideais de oposição a Raimundo Alves Filho, eu quero dizer a vocês que o pau que dá em Chico é o mesmo que dá em Francisco. Não sou a favor, naturalmente, de agressões à vida pessoal de ninguém, porque eu já sofri. E eu e minha mãe sabemos o tanto quanto dói uma agressão à vida pessoal devido à baixaria política. Mas eu quero dizer que às vezes eu olho e só penso a seguinte frase: aqui está elas por elas. Quem agride e depois que é agredido se faz de vítima. Nós sabemos que deviam ter pensado antes de fazerem as suas agressões. Mais uma vez digo que não estou aqui para defender ninguém, principalmente se esse alguém for maior de idade, mas quero dizer que a coerência é fundamental. A respeito de agressões a pessoas da família, eu quero dizer que quem provocou a destruição e a divisão na minha família foi Raimundo Alves Filho, quando humilhou meu avô há 8 anos atrás, na sua residência, quando o governador Mão Santa veio aqui e ele o proibiu. E eu lembro bem, e pela primeira vez eu vi aos olhos de Zé Lima marejados, quando ele foi proibido e humilhado, e muitas pessoas passaram a seguir aquilo e concordar com aquilo que o doutor Raimundo tinha feito com Zé Lima. Mais uma vez eu digo, está elas por elas. Comunguei naquele momento da dor do meu avô, e naquele momento decidi que a partir dali eu combateria Raimundo Alves Filho até a minha morte. Se for por isso, nós sabemos, e mais uma vez eu digo, em cada circunstância, coisas, como o presidente bem falou aqui, fogem do nosso controle. Eu tenho certeza que se o presidente da Câmara, filho de Zé Lima, tivesse controlado o ódio de Raimundo Alves naquele momento, eu também teria conseguido controlar a raiva de Robert Rios no momento em que ele estava magoado com Zé Lima. Então, o que eu quero deixar claro para todos vocês aqui, com tranquilidade e equilíbrio, para eu não pegar o nome de desequilibrado como eu peguei, em várias ocasiões. Eu quero dizer que todas essas circunstâncias que fogem ao nosso controle acontecem na política, mas que quem ataca e quem argumenta ferozmente contra os erros dos outros está esquecendo dos seus próprios erros. Meu muito obrigado. Eu gostaria, na qualidade de presidente, dizer ao vereador Eduardo que a sua maneira desequilibrada, como sempre, tanto nos palanques como na tribuna, não vai me afetar. Não temos aqui briga familiar. Nós temos aqui discussões e às vezes a verdade dói. E quando o vereador se manifestou daquela maneira, foi comprovado que ele estava totalmente
despreparado e querendo justificar o injustificável. O deputado Robert Rios ofendeu, sim, o meu pai, em uma emissora de rádio. O que ele quis aqui dizer que o doutor Raimundo disse, só ele ouviu. E ele não tem a palavra dele não tem credibilidade, porque a gente não vai saber se ele está mentindo ou está falando a verdade. E o que o Robert Rios disse foi numa emissora de rádio, e naquele mesmo período, na emissora de rádio, meu pai votou no Zé Maria Monção e ele votou no Robert Rios. Portanto, eu quero encerrar este assunto. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite, todos em paz, com Deus.